todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Trago para vocês informações quentes, informações de última hora, sempre com fontes na tela para vocês estarem conferindo a íntegra da notícia. Então é muito importante que você fique ligado aí na tela, porque certamente estará agora correndo para vocês a nossa informação, que é da Revista Oeste, onde o ministro Gilmar Mendes deixa transparecer todo o desespero e também todo o seu medo e o medo de seus pares com respeito à posse de Donald Trump. Agora, ele diz que o Supremo deve barrar propostas do Congresso que versam sobre a Corte. Lembrando que existe paralisado lá no Congresso Nacional a PEC anti-STF, a PEC de decisões monocráticas e o PL da anistia aos presos dos atos do dia 8 de janeiro. E que com certeza Arthur Lira, ele disse que o Hugo Mota, que estará certamente vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados, pois a maioria tem preferência a ele, então ele vai colocar na mesa estas decisões. Pessoal, nós vimos sempre, desde 2019, 2020, decisões monocráticas de ministros. Quando a sociedade decidiu ir à luta, infelizmente tivemos um Senado de joelhos. Rodrigo Pacheco não fez nada, Davi Alcolumbre anteriormente, muito menos. Agora, vocês acham que ele vai fazer alguma coisa? Bem, agora o ministro do STF passou de todos os limites após esta declaração. E pelo que nós entendemos e estamos vendo, congressistas norte-americanos já discutem possíveis retaliações econômicas contra o Brasil. Medidas desta natureza poderiam atingir setores chaves da economia brasileira, gerando preocupação sobre os desdobramentos da decisão do Plano Global. E temendo a tudo isso, Gilmar Mendes ainda dá declaração assustadora. Ações recentes, como a prisão de opositores políticos, o bloqueio das redes sociais e o controle sobre discursos políticos, tem sido apontado como ameaças à democracia. Especialistas alertam que essas atitudes não apenas comprometem a credibilidade do Brasil no cenário global, mas também minam sua estabilidade interna. Está aí para vocês a fonte correndo, Jornal da Cidade Online, onde diz isso. Donald Trump, segundo fontes próximas ao presidente eleito, considera algumas decisões da corte, inclusive essa que eu vou falar sobre Gilmar Mendes, que ele disse, uma afronta diplomática séria, e há sinais de que sanções contra o Brasil estão sendo aí estabelecidas e definidas, tanto como forma de pressionar o governo brasileiro, quanto para reafirmar o compromisso de Trump com a liberdade política de aliados estrangeiros. Inclusive, agora, deputados e senadores de direita podem ir tranquilos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a Organização de Direitos, a Organização dos Estados Americanos, podem ir tranquila, que as denúncias vão ser aceitas. E agora, essas Big Techs terão que andar conforme o decreto de Donald Trump. E por isso, Gilmar Mendes, desesperado, fez uma declaração catastrófica, que isso pode comprometer muito aqui o nosso país e a diplomacia. Ah, mas é o Supremo Tribunal Federal. Prepare, nós falamos que sanções iriam acontecer, iriam vir quando Donald Trump tomasse posse. E aí nós estamos vendo, sim, estamos vendo aí para todas as emissoras estão tendo que passar para as pessoas tudo e as decisões de Donald Trump, que vai afetar diretamente o Brasil e aqueles países que é considerado inimigo da América. O ex-presidente Bolsonaro é considerado amigo da América, ao contrário do atual mandatário do Brasil, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, ele fez uma afirmação grave, que o mundo enfrenta supostamente uma tendência crescente de ataques ao poder judiciário, em um movimento de retrocesso democrático.
A declaração ocorreu na conferência O Estado de Direito e a Administração da Justiça em Portugal. Lembrando que certamente este ano, ele fará também o Gilmar Palusa, onde recebe empresários que, inclusive, fizeram parte daquela operação da Lava Jato, onde empresários confessaram que receberam propinas. Esses empresários, como o Joesley e Wesley Batista, sempre estão presentes neste Gilmar Palusa. Durante a conferência organizada pela Organização Europeia de Direito Público, no último domingo, Gilmar Mendes destacou ações que ele classifica como populistas, que visam enfraquecer a independência judicial sob o argumento de promover reformas. O ministro citou como exemplo de países como a Hungria, Polônia, Israel e Brasil. No Brasil, o magistrado citou as propostas de emenda à Constituição, a PEC 50 e 51, como exemplos desse suposto movimento. Os projetos permitem que o Congresso suste decisões da Corte e estabeleça mandatos de 15 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo Gilmar Mendes, essas propostas são impulsionadas por opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro e representam um episódio de reforma judicial abusiva, a parte de uma onda de retrocesso democrático que ocorre globalmente. Engana-se, Gilmar Mendes. Vocês acham que Rodrigo Pacheco é do lado do ex-presidente Bolsonaro? Ele que negou vários pedidos de impeachment, engavetou contra decisões de um só ministro, que é a vítima, julgador, enfim. Vocês acreditam? E quem fez a PEC de decisões monocráticas anti-STF foi o Rodrigo Pacheco, quando ele viu o Supremo Tribunal Federal invadindo competência, debatendo assunto como descriminalização de entorpecentes, do aborto e marco temporal das terras indígenas. Então, não é uma ação, como diz, que as propostas são impulsionadas por opositores do ex-presidente Bolsonaro, não. E quem colocou para a votação foi o Arthur Lira. Passou lá na CCJ. Passou, mas Arthur Lira, por interesses próprios, colocou de lado, engavetou novamente. Assim como o PL da anistia pediu para que fosse feita uma comissão para analisar um ato que ele teria seria muito fácil de ser colocado para votação em plenário. Olha a gravidade do que disse Gilmar Mendes. Abre aspas, os ataques não pararam por aí, já que o Brasil enfrenta seu próprio episódio de reforma judicial abusiva em andamento, movidos por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Várias propostas de emenda constitucional foram recentemente apresentadas ao Congresso. Peraí, não foi opositores aí ao governo, não foi apoiadores do ex-presidente, foi o próprio Rodrigo Pacheco, que teve o aval de outros senadores, que não faz parte de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Ele está equivocado nas suas falas. Para citar algumas, continua a fala do Gilmar Mendes, para citar algumas, uma proposta, PEC 60 de 2023, busca criar mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, algo inédito. É na experiência brasileira, na qual todo juiz tem mandato vitalício. E o Supremo Tribunal é formalmente parte da estrutura judicial. Outra proposta, a PEC 51, ecoando a proposta israelense, permite que o parlamento anule as decisões do Supremo Tribunal Federal, que, segundo a maioria, ultrapassem a competência legislativa, declarou. Como eu falei para vocês, quem disse que foi... Ele não está recebendo informações corretas. Inclusive, lembrando aqui que na época, quando o Rodrigo Pacheco colocou essa PEC de decisões monocráticas, esta PEC número 51, que é a proposta que permite que o parlamento anule as decisões do Supremo Tribunal Federal, foi o Rodrigo Pacheco, que até na época ele teve uma indisposição com o Gilmar Mendes.
tentam enganar aí o povo com falácias mentirosas. O ministro analisou que as propostas provavelmente não serão aprovadas pelo parlamento. Por quê? Como assim que ele sabe que não será aprovada pelo parlamento? Existe alguma coisa? Existe algum rabo preso de algum parlamentar que não vai ser passado? Mas ele disse assim, mas se forem, serão barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Garantiu, mostrando que um poder só faz o que bem quer. Invasão de competência total, que o poder legislativo, aqueles que fazem as leis, não tem nenhum poder sobre o Brasil. Eu votei para deputado, para senador, presidente, que inclusive não é o que está no poder. E agora nós recebemos essas informações que o Supremo Tribunal Federal vai barrar as decisões do Congresso? Até quando? Até quando o Senado vai ficar de joelhos? Sobre declarações absurdas, como essa de Gilmar Mendes. Ele também mencionou ataques de Elon Musk contra a soberania brasileira e citou o caso do ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso por um vídeo em que critica o ministro da Corte. Aqui eu não vou falar aqui as palavras de Gilmar Mendes, está correndo aí para vocês na tela, né, para que vocês confiram todas as palavras indecorosas desse magistrado que deveria ter vergonha, ao citar que eles podem barrar decisões do Poder Legislativo, eles que vêm invadindo competência corriqueiramente. Até quando nós vamos ter que suportar isso? Vou finalizando aqui este vídeo. Peço que você deixe um comentário, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.